Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a história da Turquia, né, para entender um pouco do que a gente está vendo aqui. Vamos falar sobre o que são os turcos otomanos, né, que foi esse povo que dominou aqui a região e que implantou um grande império. Os turcos otomanos é um termo, né, que é utilizado porque assim, existem os turcos, a gente já ouviu turco e turco otomano, então os turcos eles foram nomeados pela primeira vez no século V, mas turco otomano é uma coisa mais recente, né, porque aqui nessa região da Anatólia Central já existiam turcos que moravam aqui, inclusive eles tinham criado dinastias, né? Só que esses turcos eles tinham sido convertidos ao islamismo, né? E aí eles estavam batalhando contra o Império Mongol, né? O povo mongol queria também essa região. Aliás, muitos povos quiseram essa região aqui porque ela é estratégica, né? Então o povo mongol queria essa região e quem bloqueou o avanço dos mongóis foi justamente os turcos. E aí nesse momento uma tribo turca que estava vindo da Pérsia, né, da região da Pérsia, onde hoje é o Irã, essa tribo se juntou aos muçulmanos daqui, que tinham o nome de Seljúcidas, né? E aí eles conseguiram vencer a guerra contra o Império Mongol. E aí eles receberam uma recompensa. Um pedaço de terra aqui, e foi a partir disso que eles começaram a fundar um império. Deixaram de ser povos nômades, como eles eram, que eles viviam eram povos mercenários, viviam fazendo comércio e ajudando outros povos. Quando eles conquistaram esse pedaço de terra, a partir disso eles conseguiram fundar um império. E aí teve o líder, né, deles, que foi o Osman Bey, que a partir do nome dele é que surgiu esse termo otomano, que em árabe é Utman. Então criaram aí o nome. Então essa dinastia ela é turco-otomana, né? Não deixa de ser turco, mas aí tem esse plus por conta da tribo, né? Do líder da tribo, que é o Osman Bey. E foram esses turcos otomanos que conseguiram, depois de um bom tempo de império, né? Quando foi que eles iniciaram? Eles iniciaram em 1299 e esse império deles durou até 1923. Então, bastante tempo. Então foram eles que conseguiram conquistar Constantinopla já em 1453. Isso, porque o que acontece? Todos os sultões, eles que antes do Mehmed II, né, que foi o conquistador de Constantinopla, eles tentaram conquistar Constantinopla, mas não tinham conseguido sucesso, né? Porque Constantinopla era uma cidade muito fortificada, né? Sim, tinha paredes de 30 metros de altura e 9 metros de largura, de espessura, na verdade. Então imagina só uma parede tão assim, espessa, né? E por isso que Constantinopla ficou, né, vigente por mais de 1000 anos, né? Porque ela tinha uma fortificação muito grande. Não era fácil eu conseguir derrubar. Mas aí o Mehmed usou da tecnologia, né? Sim, ele era obstinado. Então ele criou uma forma de conquistar Constantinopla a partir da criação, desenvolvimento de canhões mais eficientes do que o que existiam. Eles tiveram contato com a China e a China já tinha desenvolvido a pólvora e aperfeiçoaram os canhões que já existiam, criados por outros povos, a partir de bronze. Bronze, criou. Bronze E também a questão de um design, né, que aumentava a capacidade de propulsão do projétil. E também mudaram o projétil, né? Eles passaram o projétil ser de metal. Antes ele era um projétil de pedra. E aí com essa propulsão ele ficou assim com um impacto, né, um poder de destruição maior. E isso foi minando a defesa de Constantinopla, né? E aí eles conseguiram, com 2 meses bombardeando com canhões, eles conseguiram derrubar Constantinopla, conquistaram e transformaram em Istambul, a história que a gente contou no vídeo passado. E eles continuaram expandindo, chegaram até a região que hoje é a Sérvia, né? Passando ali pela região da Grécia, região da Macedônia do Norte. Mas eles tinham duas estratégias, né, fundamentais, né? Isso. E a primeira delas era a burocracia. Os turco-otomanos conseguiram realmente levar esse termo burocracia ao ápice, né, ao extremo, porque eles registravam tudo. Eles eram muito organizados nessa questão de registro, e eles também tinham uma outra característica, né, que eles tinham a questão eles permitiam que as pessoas que estavam dominando lá, que estavam administrando o corpo administrativo dos locais que eles tomavam, ele permitia que os caras ficassem lá administrando, só que eles já do jeito deles, né? Porque os caras já sabiam tudo como fazer, só que a obrigatoriedade era registrar tudo. E também teve a questão da tolerância, e aí também entra a questão da tolerância da crença, né? Porque eles não
não proibiu a pessoa de ter a própria crença, porque eles achavam que isso ia dar menos problema para que as pessoas aceitassem eles ali, né? Isso, apesar de serem muçulmanos, eles aceitavam os cristãos. Inclusive, outra estratégia para que o império deles fosse tão poderoso foi pegar crianças de famílias cristãs que eles dominavam e levar para serem criadas junto com o sultão. E elas eram criadas com a melhor educação possível, eram ensinadas em cultura, em arte, em leis, todo o conhecimento que existia da época. Essas crianças eram ensinadas e criadas longe da afetividade dos pais, para que elas fossem totalmente fiéis ao sultão. Por que eles não faziam com crianças do seu próprio povo, né, turcos otomanos? Porque entre eles, os próprios turcos otomanos tinham conflitos, então poderia haver traições. Então, pegando crianças neutras, teoricamente neutras, então... Do zero, né? Tipo, limpando a memória da criança e formando com os conhecimentos principais. Inclusive, essas crianças, né, depois que elas cresciam, elas podiam ir para o exército, porque a guarda do sultão era uma guarda de elite, né, ou ele podia ir para a parte administrativa, sendo que essa casta, né, que foi criada, eles podiam chegar até grão-vizir, que era o segundo cargo mais importante da nação. Então, a junção dessas estratégias aí, boa administração, essa questão da tolerância, né, com a diversidade que eles tinham, isso foi ajudando eles a ficarem cada vez mais fortes. E claro, também a parte comercial, né, que eles conseguiram estabelecer locais estratégicos de comércio, como por exemplo Istambul, que fez com que eles fossem muito poderosos, né? Assim, o Império Turco-Otomano durou até 1923. Então, hoje em dia, a Turquia não é mais um império. Porque aconteceu outros eventos na história. Exato. Mas o principal assim, foi a pá de cal o Império Turco-Otomano já vinha decaindo por falta de uma boa administração, etc. Mas a pá de cal foi a Primeira Guerra Mundial. A Turquia se aliou à Alemanha e aí eles perderam a guerra, né? E aí quem perde paga os custos da guerra. E a Turquia teve de entregar parte do seu território para os vencedores. E isso causou uma insatisfação aqui dentro da Turquia, né, a população. E também a região da Anatólia tinha um líder lá, ele era um general do exército, né, que é o Mustafa Atatürk, né? Eles se revoltaram. Na verdade, já existia uns jovens, né, turcos pela democracia, alguma coisa assim, que eles eram um corpo organizado de jovens intelectuais que estudaram, tinha uma formação toda na Europa, era gente assim que queria a modernidade, porque a gente já estava ali no século XX, né? Século XX. E o Império Turco ainda era uma coisa bastante atrasada. E aí, com a derrota na Primeira Guerra Mundial, o sultão ficou enfraquecido e a região da Anatólia declarou-se independente. E aí o Mustafa Atatürk, que significa pai dos turcos, administrou a partir de Ankara, né, ali na região da Anatólia, e conseguiram fazer com que aprovassem uma lei que separou a religião do Estado, né? Isso daí foi uma pá de cal. Quando isso aconteceu, o sultão da época fugiu. E aí, quando nomearam outro sultão, ele só tinha já o poder religioso, né? E o poder civil ficou com o Atatürk, que ele ficou governando. E no ano seguinte, 1924, eles aprovaram uma lei que acabou com o califado, né? Então, e é muito interessante porque eles declararam o Estado laico, né? Isso, então a partir disso a Turquia passou a ser uma república e com o Estado totalmente separado da religião. Então até hoje a Turquia é um Estado laico. E na época que eles fizeram essa declaração, né, poucos estados no mundo se declaravam laicos, né? Hoje já tem muitos, mas assim, foi muito interessante, né, a gente ter essa experiência, né? A gente já falou outras coisas sobre ter vindo para cá e tá sendo muito interessante, né? Tá aqui e vivenciar tudo isso. E por ter sido instituída lá em Ankara, a República da Turquia, a capital atual da Turquia é Ankara e não mais Istambul, que era a capital antiga, né, do Império. E combina mais, né? Istambul combina mais com o Império e Ankara tem mais cara de república. É, moderno. Está sendo muito legal a experiência. Sim, foi excelente conhecer a Turquia. Está sendo ainda.